Bom dia, segunda-feira. Uma das coisas que eu trabalho bastante com os meus pacientes em consultório é a identidade. Quando a gente olha para a definição dessa palavra no dicionário, a gente encontra lá que identidade é o conjunto único de características próprias e exclusivas de uma pessoa. São os atributos, memórias e valores que definem quem uma pessoa é. E olha só que legal, no dicionário também aparece a seguinte informação: a identidade refere-se à consciência que alguém tem de si mesmo. Interessante isso, né? E apesar de ser tão interessante, é algo muito importante que eu preciso trabalhar a cada tempo com os meus pacientes, porque muitas vezes a gente perde a noção da nossa própria identidade. E talvez você mesmo esteja me ouvindo agora e pensando: eu nem sei mais quem eu sou, eu só estou funcionando, resolvendo tudo, vivendo no automático. Isso pode acontecer porque temos excesso de coisas para fazer, coisas para resolver, demandas que exigem muito da gente e por N motivos que não nos dão tempo de nos conectar com a nossa própria essência. Também pode ser pelo fato de que muitas vezes nós acabamos por nos acomodar em ambientes que não estão conectados com a nossa identidade. Mas por um motivo ou outro, a gente acaba se mantendo assim. Ou até mesmo quando nós estamos inseridos em grupos que também não têm conexão com quem a gente é, mas a gente acaba se perdendo e se mantendo nesse núcleo. Existem vários motivos que podem fazer com que a gente não viva a nossa identidade. E como eu sempre comento com os meus pacientes, nós temos várias identidades dentro de um ser único que nós somos. Por exemplo, você tem a sua identidade como profissional que você é. Você tem o seu jeito de fazer o seu trabalho, a sua forma de lidar com as pessoas, as suas características únicas que fazem de você o profissional que você é. O mesmo acontece com a sua identidade como mulher, ou então a sua identidade como homem. Você tem o seu jeito de ser e as suas especificidades. E assim você vai pensando em todas as suas identidades. Identidade como mãe, pai, sua identidade como filho, sua identidade como marido ou esposa. Isso é incrível, né? Nós temos várias identidades de acordo com as áreas da nossa vida. E isso faz da gente um ser humano único. O problema é que em vários momentos da nossa vida a gente acaba se perdendo e isso sobrecarrega as nossas emoções. Porque nós somos seres que vieram justamente para viver essas características. E quando você se afasta demais delas, o seu inconsciente e até mesmo o seu corpo físico se sobrecarregam, porque não está alinhado com a sua essência. E aqui tem um ponto muito importante. Muitas vezes você não se perdeu por acaso. Você se adaptou. Se adaptou para ser aceito, se adaptou para evitar conflitos, para não decepcionar, para manter relacionamentos e, sem perceber, foi deixando partes suas para trás. Mas para você conseguir se manter em harmonia, é muito importante que você comece a entender mais sobre você mesmo. É importante que você entenda um pouco mais sobre a sua própria identidade. E isso é um processo tão bonito. É muito legal quando você consegue se descobrir da forma mais transparente e verdadeira. Isso traz um alívio emocional gigantesco. E isso também te ajuda nos momentos de transição. Porque sim, conforme a gente vai se desenvolvendo, evoluindo e amadurecendo, a nossa identidade também vai se transformando. Inclusive, existe uma frase muito comum que fala: se você me conhecia antes, hoje você já não me conhece mais. Você conhece apenas uma versão antiga minha. Essa frase é muito real, porque com as experiências que a gente vai tendo no nosso dia a dia, a gente vai se transformando, vai moldando nossa identidade. Nós estamos evoluindo e por isso é tão importante a gente conhecer essa nossa essência para que a gente consiga se desenvolver de uma forma muito mais leve e também consiga ir aproveitando cada etapa que a gente está passando. Então é importante que você pare um pouquinho e pense: será que você está conseguindo realmente ser você na sua essência? Será que você está conseguindo se manter alinhado com a sua identidade? Pode não parecer, mas isso tem um peso enorme na sua vida. Eu estava pensando sobre isso porque eu estou fazendo uma viagem. Inclusive, mais uma vez, eu peço desculpas aqui, caso esteja tendo algum som de fundo, porque eu estou gravando de um lugar diferente. Mas a questão é que meu marido e eu estamos viajando com alguns familiares e amigos. E uma das coisas mais incríveis que existem no mundo é você poder ser você mesmo o tempo todo. Isso é mágico. Primeiro porque isso mostra que você está alinhado com a sua identidade, com a sua essência e com quem você é de verdade. Se conhecer realmente te dá essa sensação. E segundo, que
Ter pessoas ao seu redor que não te julgam, não te criticam, que te aceitam e te amam quando você é você mesmo, sem ter que usar máscara, sem precisar fazer força, sem precisar ficar se podando e se diminuindo para caber em um relacionamento, é um dos maiores presentes que você pode viver na sua vida. Essas pessoas com as quais eu estou viajando, por exemplo, já me conhecem há muitos anos. Inclusive, algumas delas me conhecem desde que eu tinha 8 anos de idade. E o mais legal é que, mesmo conforme eu fui me transformando, amadurecendo ao longo dos anos, conforme a minha identidade foi se moldando, eles continuaram me amando e me deixando ser livre para eu ser quem eu sou de verdade. E é importante que você olhe para a sua vida e veja se é com esse tipo de pessoa que você está convivendo. Ou se você está precisando se adaptar o tempo inteiro, se moldar o tempo todo para caber em algo. Porque sim, é importante a gente se adaptar em algumas coisas para viver bem em sociedade. Sim, é importante muitas vezes a gente abrir mão de uma coisa aqui ou outra ali para que os relacionamentos fiquem em equilíbrio. Até mesmo porque é o que a gente espera da outra pessoa também, que ela também em algum nível se adapte ou abra mão de algo para que tudo fique em harmonia. Mas isso precisa acontecer com equilíbrio e não apenas com um se doando e se moldando o tempo todo. E o que eu percebo muito dentro do consultório, quando eu estou conversando com alguns pacientes, é que a própria pessoa muitas vezes não se dá conta de que isso está acontecendo. Portanto, esse é o meu convite para você essa semana. Em primeiro lugar, olhe para si mesmo e veja se você conhece sua própria identidade nas várias áreas da sua vida. Depois, em segundo lugar, veja se você está passando por algum momento de transição e de evolução da sua identidade. Em terceiro lugar, veja se você está conseguindo ser você mesmo nos diferentes ambientes em que você vive. Em quarto lugar, veja se você está conseguindo ser você mesmo com as pessoas com as quais você se relaciona. Será mesmo que seu marido ou sua esposa é alguém com quem você se permite ser você mesmo? Será que os seus amigos são pessoas que te deixam seguro para ser quem você é de verdade? Será que você vive a sua identidade dentro do seu contexto familiar? Se você hoje precisasse tirar todas as máscaras, você ainda saberia quem você é? Porque se isso não está em harmonia, se você não está podendo ser quem você é de verdade, é fundamental que você comece a transformar essa situação. E para começar essa mudança, você precisa ter consciência de que isso está acontecendo. É importante você trazer a sua essência para o mundo e se alinhar com a sua identidade. Lembrando sempre que, se você não conseguir fazer isso sozinho, a terapia pode te ajudar demais. Por mais que eu esteja viajando, a minha agenda está aberta para quando minhas férias terminarem. Então não deixa de agendar a sua sessão ou fazer parte da próxima turma da mentoria. Ser quem você é de verdade, viver na sua identidade de forma alinhada, é algo incomparável. Você merece viver isso. Você precisa ser quem você é, porque o mundo precisa das suas características únicas. E ter pessoas ao seu redor que não te julgam por você ser você, que não tentam te transformar o tempo todo, é realmente, como eu disse mais cedo, um presente. Porque no final das contas, viver longe de quem você é cansa, mas viver sendo quem você é liberta. E quando você se permite ser você de verdade, você não só se cura, você também dá permissão para que outras pessoas façam o mesmo. Eu desejo uma semana cheia de bênçãos e alegrias para todos nós e nos falamos na semana que vem.